Um erro de muitos que almejam a liberdade é achar que basta adotar uma postura individualista e isolacionista. Enganam-se os que acreditam que o caminho solitário, sem a criação de instituições sólidas, será vitorioso. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Amazônia Livre, narrado e produzido por mim, Quintessência. No meio libertário é muito comum a exaltação do individualismo absoluto, que chega a beirar o isolacionismo, como se fosse sequer possível seguir um caminho solitário em busca da liberdade. A simples oposição individual ao Estado, sem estratégia e sem a criação de instituições sociais colaborativas para fortalecer essa oposição, não tem como prosperar. O Estado moderno já criou raízes profundas em todas as instituições da sociedade e nas relações econômicas. Isso se deu sobretudo no período moderno, com a inauguração do Estado de bem-estar social na Alemanha, graças às políticas de Otto von Bismarck. Rapidamente, o modelo de bem-estar seria expandido para vários outros países ocidentais. Para recapitular um pouco, Otto von Bismarck foi chanceler do Império Alemão de 1871 a 1890, e graças a ele, a Alemanha foi uma das primeiras nações a implementar e expandir o estado de bem-estar social. Ele percebeu que a criação de políticas sociais iria fortalecer o Estado, além de garantir maior lealdade da classe trabalhadora. Em 1883, ele implementou a Lei do Seguro de Doença, tornando obrigatório para os empregadores fornecer seguro de saúde para seus trabalhadores. Além disso, a lei estabeleceu a primeira rede de segurança social na Europa, fornecendo assistência médica básica para os trabalhadores. Cabe mencionar também a Lei do Seguro contra Acidentes de 1884, que exigiu que os empregadores fornecessem compensação financeira para trabalhadores que sofressem acidentes de trabalho. E no ano de 1889, esse proto-socialista implementou o seguro de pensão para trabalhadores, inaugurando o que seria uma rede de segurança financeira para aposentados. Por fim, não podemos esquecer que outra ideia lançada por esse filhote de tirano foi criar uma rede de escolas públicas para, supostamente, garantir uma educação acessível a todas as crianças. Mas o verdadeiro objetivo era aumentar o controle do Estado sobre as pessoas, dessa vez pela doutrinação das crianças. Aliás, há um excelente vídeo aqui no canal que trata do assunto. A educação estatal funciona perfeitamente. O link está na descrição deste vídeo. As políticas sociais de apoio aos trabalhadores parecem ser muito positivas à primeira vista, mas por serem coercitivas e aplicadas a uma enorme quantidade de gente, forçosamente geram um custo que invariavelmente será pago pelo próprio consumidor, ou seja, o pobre cidadão comum. O governo não cria riqueza e não tem recursos próprios, então é bem óbvio que tudo o que vem do governo, na verdade, foi retirado antes da sociedade produtiva. O grande objetivo das políticas sociais de Bismarck era enfraquecer todas as instituições sociais que prestavam esses serviços de assistência aos necessitados, mas o faziam de maneira voluntária. Nessa nova organização centralizada e coercitiva, a maior dependência das pessoas para com o Estado. Dessa forma, o Estado monopoliza o que seria a caridade e o auxílio àqueles que precisam e cria uma ilusão de que ele é o grande benfeitor. Assim, com o passar do tempo e com a atuação da propaganda governamental para legitimar essas políticas, as pessoas começam a acreditar que sem o governo elas não conseguiriam se cuidar. Nesse sentido, as escolas estatais têm exatamente esse objetivo: legitimar a ideia do governo como instituição necessária, justa e que está preocupada com o bem-estar da sociedade. O avanço das democracias de bem-estar social foi uma vitória dos estatistas e governantes que queriam mais controle sobre os indivíduos e sobre as instituições sociais. As pessoas demandam serviços como educação, saúde e assistência a idosos, deficientes e doentes. Ao longo da história, diversas instituições civis e religiosas proveram vários desses serviços, mas agora o Estado concentra e perverte tudo. Então, o senso de importância das instituições sociais independentes do governo foi se perdendo, junto com o senso de comunidade e dependência mútua que as pessoas tinham com sua família e com os cidadãos. O sociólogo e economista alemão Hans Hermann Hoppe, principal herdeiro do pai do libertarianismo moderno, Murray Rothbard, sempre exaltou a importância dessas instituições sociais privadas independentes do governo. Para ele, essas instituições voluntárias e descentralizadas
descentralizadas são uma grande alternativa às ações estatais. Além delas serem mais eficazes em fornecer bens e serviços e proteger os direitos de propriedade, elas atuam de forma a promover maior liberdade individual do que o Estado. Isso porque essas instituições usam do próprio dinheiro e são responsabilizadas diretamente sobre suas ações, podendo falir. Ao contrário do governo, que pode gastar o quanto quiser por monopolizar as leis, a tributação e a emissão de moeda, criando dívidas para o povo pagar. Mesmo as instituições de caridade sem fins lucrativos acabam tendo que ser responsáveis pela correta administração de seus recursos, pois não podem jogar a conta para a população via impostos. Além disso, instituições locais criam fortes vínculos de pertencimento e colaboração com as comunidades às quais estão inseridas. Afinal, elas são compostas em grande parte por membros dessa mesma comunidade. Durante a Idade Média, houve grande descentralização das instituições sociais e políticas. Isso se dava pela própria descentralização das cidades e dos estados. A dependência das pessoas para com suas comunidades locais era muito maior, e isso criava um laço forte entre os concidadãos. Essas instituições sociais faziam tudo o que o Estado faz hoje, como fornecer proteção, justiça e apoio econômico, mas faziam melhor, mais barato e sem coerção. Fato que é propositalmente ignorado por historiadores hoje em dia, sobretudo os de esquerda. Assim, a família era uma das principais instituições na sociedade medieval. Além do apoio emocional a seus membros, o suporte econômico era muito maior e havia maior fraternidade entre eles. As famílias também eram as grandes responsáveis pela proteção de seus membros contra qualquer tipo de ameaça. Essa organização funcionou bem no Brasil até o início do século XX, quando a liberalização sexual e a atuação do Estado se impuseram. No entanto, as famílias hoje não são mais unidas e foi perdido o senso de hierarquia familiar e o respeito aos pais e ao matrimônio. Como o Estado hoje tutela mães solteiras e as leis têm penalizado os maridos, caso mulheres decidam dar fim ao casamento, elas terão todo o apoio do governo. Como Ludwig von Mises já dizia, tudo que é subsidiado pelo governo é estimulado, e é isso que as políticas de transferência de renda têm feito com os casamentos. Cabe mencionar também que durante a Idade Média, a Igreja tinha enorme importância de atuação, servindo não só como fonte de apoio espiritual, mas como regulador da moralidade e justiça. Além disso, a Igreja tinha papel social de ajudar pessoas carentes ou que tinham dificuldades de melhorar de vida. E outro papel que a Igreja conseguiu exercer foi de criar instituições de ensino fora do controle estatal. E como ela tinha uma hierarquia interna própria, além de um sistema legal independente, ela conseguiu ficar de fora do controle dos governos seculares. Além da família e da Igreja, as redes de comércio e outros tipos de associações comerciais tiveram enorme importância para oferecer proteção e apoio econômico a outras pessoas. É claro que os homens de negócios bem-sucedidos eram respeitados e tinham um papel de governança local onde atuavam. Ao contrário, o Estado moderno, centralizado e monopolista tem os piores incentivos, como gastar excessivamente e de forma ineficiente, além de beneficiar grandes empresas com privilégios de monopólio. Por isso, o que temos hoje são serviços públicos que não conseguem sequer atender a demanda, e por isso vemos pessoas morrendo em filas de hospitais. Afinal, como os governos centralizados dos dias de hoje estão muito distantes dos indivíduos comuns e dos seus problemas reais, eles não podem ser tão cobrados por suas ações, e nem têm vínculo real com as pessoas. Portanto, a grande vantagem da descentralização é que ela torna possível e bem mais fácil que os habitantes das cidades controlem e responsabilizem os governantes locais, já que eles estão próximos. Além disso, se uma cidade estiver ruim para viver, mal administrada e com crises econômicas, as pessoas podem simplesmente mudar de cidade, já que uma outra poderá ter uma administração totalmente diferente. Governanças locais com apoio e proximidade com instituições sociais das cidades têm muito mais capacidade e incentivo para responder às necessidades específicas das pessoas que ali vivem. No livro Democracia, o Deus que Falhou, Hoppe defende que seria muito benéfico a competição entre governos locais, pois geraria maior eficiência e qualidade de serviços sociais, pois essas governanças teriam que competir pelos melhores residentes e empresas. Além disso, quando as governanças locais têm mais poder do que um distante governo central, as pessoas podem escolher viver em comunidades que atendam melhor suas preferências e valores. E mais ainda, sem precisar se submeter a várias leis e regulamentos criados por burocratas e políticos tirânicos que são impostos à força a todos pela entidade central, como ocorre no Estado moderno. Enfim, a força dos indivíduos, suas famílias e comunidades na luta contra o governo precisa de instituições fortes e saudáveis, instituições
instituições que possam fazer muito do que o governo arrogou para si, como os já citados serviços de assistência, saúde, educação, apoio a crianças órfãs, deficientes físicos e também outros como justiça, segurança e etc. No entanto, muitas das atuais instituições estão corrompidas ou foram criadas apenas para beneficiar a atual elite e seus grupos de interesse. Elas não vão mudar. Por isso, a nossa missão como libertários e construtores de uma sociedade mais livre, pacífica e justa é criar novas instituições paralelas e disruptivas, além de redes de apoio independentes do Estado. Não se trata de consertar a cidade, mas de fundar uma nova. E como bem constatou Titus Gebel, fundador da Free Private Cities, o regime progressista baseia seu poder principalmente no domínio absoluto da mídia, do setor cultural, dos bancos centrais e das instituições educacionais. Essas áreas em particular são, portanto, candidatas à criação de estruturas paralelas, juntamente com sistemas alternativos de convivência. O que eles têm em comum não é focar na reforma dos sistemas existentes, mas torná-los obsoletos por meio de modelos melhores. O que está em jogo é nada menos que a criação de sociedades paralelas e elites paralelas. Ao trabalho, pessoal, há muito o que se fazer. Para continuar nesse assunto, veja o vídeo aqui no canal. Condomínios privados, sua liberdade começa aqui. O link está na descrição. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!